Parabéns aos homens pela iniciativa. Gostaria de convidar os irmãos a estarem agora diante da Palavra de Deus, em uma escola bíblica um pouco menor do que o tempo comum, de 1h10, que a gente costuma. Eu vou baixar um pouquinho esse tempo, porque nós vamos ter a nossa assembleia logo em seguida. Então, para que possamos manter o horário até uma base de 11h40 da manhã, 11h30, eu gostaria de que compreendessem a necessidade desses termos. Nós vamos estar começando por onde nós paramos. Vocês devem lembrar que a gente parou em perguntas e respostas. E, claro, nós vamos orar, claro, nós vamos fazer todo o movimento que costumamos, mas só para que os irmãos não se esqueçam que a gente está numa progressiva de um tema que é muito importante, né? O tema do casamento, que envolve famílias, que hoje vai ter assuntos que envolvem diretamente os solteiros também. É a 5ª aula da Escola Bíblica Dominical. Se eu conseguir terminar tudo hoje, é a última. Se eu não conseguir terminar, a gente faz mais uma para concluir. Mas se hoje os assuntos forem concluídos, a gente se despede desse tomo pequeno que a gente usou o mês de junho para fazer. Vocês já viram que as igrejas fazem isso, maio, junho, maio, fazem negócio de família assim também. Tem uma explicação, ou algumas explicações que eu achei para isso, mas eu gostaria de salientar que, independente das explicações, a palavra de Deus nos conduz a aprendermos sobre família, a palavra de Deus nos conduz aos ensinamentos referentes a isso. Portanto, vá pegando suas anotações, que se fazem necessárias e presentes nesse momento. Nós já terminamos aquele tomo de explicação em Efésios e, portanto, certamente nós vamos hoje avançar para outros capítulos da Bíblia. Gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento e pedir que o Senhor ensine cada um de nós a compreender o que sua palavra tem a dizer sobre todos os assuntos. Ore comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque diante da tua santa palavra, todos nos calamos para ouvir. Porque a palavra de Deus é quem dita, ordena e aponta todas as direções pelo qual um crente deve seguir. Dá-nos sabedoria para ouvir a tua palavra, coração aberto, e se quando necessário para mudança de direções que nós achávamos certas, se a tua palavra nos indicar que a direção estava errada, amém. É assim que vamos ir na direção da palavra certa de Deus. Abençoa todos os presentes e a mim também, Senhor, com desejo e anseio por se parecer com Jesus Cristo. E, portanto, esse anseio, esse desejo nos levará a apreciar, a nos deleitarmos na palavra de Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Aula 5. Esses temas aqui são os últimos temas que nos faltavam. Posso pedir que coloque ali, né, querido Alain. Compreendendo os propósitos do sexo no casamento, solteiros e o sexo, como lidar com a tensão de não poder se relacionar sexualmente. Existe mesmo isso de idolatria familiar. Existe isso de quantos filhos um casal deve ter. Isso aqui a gente falou semana passada, mas eu posso ecoar hoje também. Como o solteiro deve lidar ou aconselhar uma pessoa casada. Então, são muitos temas, mas a promessa tem que ser cumprida aqui. E, justo que seja, eu separei as perguntas da semana passada por algum tipo de proximidade. E antes do Alain colocá-las aqui, vamos deixar claro que nós estamos caminhando em bases, já há 5 semanas, em bases sólidas e progressivas, entendendo aspectos como a formação do homem como imagem de Deus. Nós estudamos aspectos do Gênesis que envolviam adoração, como, por exemplo, o Jardim do Éden como um templo cósmico. Depois nós avançamos para as percepções do homem formado à imagem de Deus, tal como o cuidador e o guardador, a mulher como auxiliadora. Eu só estou relembrando os irmãos os caminhos que nós traçamos. Depois nós entramos em Efésios capítulo 5, ficamos por 2 semanas em Efésios capítulo 5, tratando aspectos que envolvem liderança, submissão, o que é a palavra cabeça, o que ela de fato pode apontar. Nós trabalhamos questões e tensões em perguntas que envolviam aspectos de mulher trabalhar, como não, sim, homem liderar, como é liderar. Isso tudo estava diante dos irmãos e foi colocado progressivamente.
Portanto, nós não estamos em um rompante de idealizações daquilo que a gente acha que é o casamento. Me mantive bem aberto para qualquer procura pessoal, e houve procura, então agradeço aos que me procuraram pessoalmente, tirando dúvidas e perguntando mais, pedindo material. Todo o material é disponível à igreja, nada é vedado, então, hoje, eu vou pedir que todas os 63 slides dispostos até agora, e tem mais um pouquinho lá em um outro, sejam disponibilizados para a igreja de maneira total. Suas referências, os livros e tudo mais. Tudo bem? Então, eu quero começar aqui tentando responder de modo prático, mas não exaustivo, mas prático, as perguntas que foram feitas. Algumas eu não sei se eu editei direito, porque as pessoas escreveram, claro, de modo mais simples. Então, pode ser que uma ou outra tenha escapado, mas eu tentei fazer isso. Vamos lá? Vamos lá, Alain. Vou ler aqui, tá? Quando um casal recém-casado tem divergências sobre quando ter filhos, um quer ter filhos logo e o outro quer demorar alguns anos. Uma pessoa do casal quer ter muitos filhos e a outra pessoa quer ter apenas um filho. Qual deve ser a posição em termos de aconselhamento nesses casos? Sobre a adoção, o casal precisa estar em concordância para se adotar uma criança ou a decisão pode ser tomada por apenas uma das partes? Eu acho que a gente tocou no primeiro ponto semana passada, eu posso estar enganado, mas eu acho que tocou, né? Quando um casal recém-casado tem divergências sobre quando ter filhos. Eu mencionei aqui o livro do Gênesis, pressupondo que afirmações básicas ali nos dão certas afirmações que, embora não sejam normativas, são principiológicas, ou seja, estabelecem princípios a pensar sobre isso. O casamento é deixar pai e mãe, o casamento é buscar essa autonomia em relação ao seio de pai e mãe, no que diz respeito a aspectos materiais, aspectos físicos, aspectos de ordenação da família. O casamento, ele recebe, então, essa questão dessa unidade que passa a ser separada, mas ainda assim uma unidade completa. Ainda que os filhos não estejam lá, o casamento é família, não é família a partir dos filhos. A gente falou sobre o fato de que o casamento pressupõe o sexo, porque, obviamente, o sexo foi criado para o casamento dentro dessa questão, então não há nenhum tipo de base que imagine-se que alguém adentra as portas do casamento e o sexo fica distante dessa realidade. Nós apontamos em seguida para que dentro de todas essas coisas que o livro de Gênesis traz no capítulo 1 e 2, a gente colocou lá também que, olha, crescer e multiplicar-vos. A ideia da multiplicação, de ter os filhos, ela está dentro de todas essas ordens. Buscar fazer uma e não a outra, e editar o que você vai fazer, você não pode, por exemplo, imaginar que você vai se casar, mas você não quer relação sexual, porque isso está dentro de uma realidade toda. E dentro dessa realidade do todo está o crescer e multiplicar. Pastor, existe algum momento que a Bíblia vai dizer assim, quando você se casar, logo tenha filhos? Não, não tem. Mas, olhando para essa base de princípios, parece razoável apontar, inclinar-se para a ideia de filhos na entrada do casamento. E se um casal da nossa igreja decidir fazer de outra forma? Não vai ser subjugado, não vai ser visto como menos, não vai ser visto e julgado como egoísta, porque essas coisas não podemos fazer porque não sabemos o coração dos irmãos, mas o pastor está dando uma direção que parece ser bem razoável. Posso dizer se eu achei isso em livros? Não, eu vi um artigo ou outro falando disso. Pode ser que o livro que você tem, você vai me emprestar e está lá. Mas me parece uma posição razoável. Como nesse momento eu não estou no quesito debate, eu estou respondendo as perguntas, se entrar em debate a gente não responde mais nenhuma. Mas fica aí a sua anotação, caso você ou concorde, mas tenha ressalvas, ou discorde, ou mesmo não tenha entendido nada. Mas se você não entendeu nada, eu preciso reexplicar. Aí você levanta a mão, tá bom? Então, anota aí no cantinho se você tiver alguma dúvida. Pastor, então se eu não quiser ter filhos na entrada do casamento, porque nós não temos dinheiro? Pensasse nisso antes. Por que não planejou isso direitinho? Já agora não tem mais dinheiro? Não, a gente não quer mais ter filhos, a gente quer ter filhos depois porque a gente tem medo de divergir, discutir, né, entre... Sabe, o primeiro ano é de ajuste. Tá, e se não ajustar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, vai deixar de ter filho? O argumento acaba se voltando contra você, porque você acaba pressupondo de que a criança vai chegar num ambiente quase que, né, um novo Éden. Voltou ao Éden, agora está tudo certo. Vou dizer uma coisa, eu levei muitos anos até que eu e Daniele pudéssemos acertar algumas coisas, não tínhamos o Senhor. Obviamente que isso traz
tudo de ruim que você pode imaginar, mas quando o Senhor veio, também muitos anos se fizeram necessários, muito diálogo, para que coisas que ainda também estão se ajeitando pudessem ser. Não é uma normativa, é uma recomendação, não há nenhuma vedação absoluta, mas é uma recomendação e pode ser, pelo menos, discutida entre vocês e conversada. Uma pessoa do casal quer ter muitos filhos e outra pessoa quer ter apenas um filho. Qual deve ser a posição em termos de aconselhamento nesses casos? Tem que haver concordância. Ninguém cria filho sozinho. Ninguém vai ter um filho e o outro não. Não, o filho é dos dois. Se não houver concordância, precisa se aconselhar até que haja harmonia. O uso do preservativo. Vamos colocar a camisinha, por exemplo. No arrom, num surto, o marido fala assim, não, eu vou tirar na hora da relação sexual e isso é um abuso, isso é um absurdo. Ou vou esconder vamos supor que a irmã tome anticoncepcional, vou esconder o anticoncepcional dela, ou vou tentar forçá-la a esquecer. Não sei se vocês estão entendendo. Isso são absurdos que violentam a consciência de alguém. E eu estou falando isso de um ponto, mas eu posso também migrar para uma esposa que está com um marido titubeante, pensativo sobre, até às vezes pensativo sobre coisas que ela está ignorando. O estado psicológico dela, a capacidade de resposta, a família está num nível que ela não está mais conseguindo lidar, ou mesmo com duas crianças, as coisas estão completamente desordenadas. O que eu quero dizer? Filho não vai trazer equilíbrio ao casamento. Não é essa a proposta bíblica. Mas é muito preocupante imaginar que casais que não estão em mútuo acordo imaginem que trazer um filho ao mundo possa ser resposta para alguma coisa. Mas ele quer, eu não quero, mas ele quer. Os dois precisam querer. Os dois precisam estar em acordo. Novamente, nós não temos uma normativa, mas parece que é de bom senso que as Escrituras nos posicionam para uma concordância de pensamento. O apóstolo Paulo, quando vai falar, por exemplo, à igreja de Filipos, vai dizer que eles têm unidade de pensamento enquanto estão divergindo. A gente encontra casos como Evódia e Sintique, por exemplo, que são irmãs. Mas, num sentido mais amplo, a Bíblia evoca a concordância para a ação e não a discordância para a mesma. Sobre a adoção, o casal precisa estar em concordância para se adotar uma criança ou a decisão pode ser tomada por apenas uma das partes. Da mesma maneira, uma adoção jamais pode acontecer apenas com um lado. Ou, por exemplo, um lado persuadir o outro. Olha, eu sei que você está um pouco assim, mas eu prometo que eu vou fazer isso, eu vou fazer... Aí vai além do que é a promessa de uma mãe ou de um pai dentro de uma realidade. Eu sei que você está um pouco assim, mas eu vou me engajar, você vai ver... Não. Esse campo de motivação está inadequado. É preciso que haja plena concordância, divisão de pesos e tarefas e a compreensão de que aquela criança que vai ser adotada é filho e, obviamente, requer que os pares sejam adequadamente cristãos e sirvam essa criança e essa família da mesma forma. Por isso, não há nenhum tipo de possibilidade de que haja uma adoção em um casal onde o outro lado está em dúvida. Não pense nem na dúvida como uma possibilidade. Estou inseguro, para tudo, puxa o freio de mão e, quando a conversa voltar, que ela volte em outros termos, tá bom? Isso aqui são posições que podem minimamente trazer pelo menos uma discussão para a sua família, né? Como eu disse, não tem tanta normatização assim. O segundo tomo de perguntas. Sendo um homem líder da família, as decisões finais da casa repousam sobre ele? Em caso de enfermidade por parte do marido que o impossibilite, como lidar com a divisão de papéis? Como a mulher deve agir diante de uma liderança abusiva? Bom, esses casos aqui são um pouco mais distintos, porque os outros eu acabei juntando mais por temática. Sendo um homem líder da família, as lideranças finais da casa repousam sobre ele? A primeira questão que envolve a liderança é de que a liderança do marido, e eu sou um marido, ela não é uma liderança que está exigindo obediência. A ele cabe liderar e a ela ser liderada. Ou seja, não há supervisão pastoral do homem em relação à mulher,
Por exemplo, como pastor, vou te dar um exemplo. Eu posso dizer aqui, não, meu irmão, você não vai servir nessa área, porque essa área é uma área farta. Se o irmão puder, sirva nessa. Mas nessa área nós não estamos precisando, não se faz necessário. Não, eu vou assim mesmo. Isso ele não pode fazer. Ele tem que obedecer à posição pastoral. Isso é só para você ver como é diferente, por exemplo, um pastor e um marido. Agora, se a esposa disser, eu vou fazer, você não vai puxar o braço dela para não fazer. Você não pode. Você não vai. Ela pode ser insubmissa, ela pode ser até fazer uma insurreição, mas, obviamente, você não pode seccioná-la. Todavia, obviamente, sem dúvida nenhuma, se um casal já chega nesse nível de conflito, já deveria ter pedido ajuda há muito tempo. E é óbvio, se espera, é de que nenhum de nós chegue a esse ponto, mas se indícios de eu não suporto me sujeitar, ou eu não suporto ter que liderar esta mulher, estejam acontecendo, antes que qualquer ação contundente já esteja de pronto, venha, por favor, e peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. A submissão não pode ser um fardo, porque ela é submissão a Cristo. A liderança não pode ser uma bola de ferro arrastada, porque é liderança como Cristo, em nome de Cristo, como aprendemos. Então, em ambos os casos, se faz necessária. Agora, e decisões? Gente, tem momentos que o casal vai divergir, mas uma decisão tem que ser o quê? Tomada. Não tem que ser tomada uma decisão? Então, as mulheres têm essa consciência dada por Deus pelas Escrituras, que em casos de divergência última, de decisões que precisam ser tomadas em termos práticos, até para a própria existência da família, a esposa vai entender a necessidade de que o marido tome essa postura e ele vai entender a responsabilidade que é isso. Não para que ela diga depois, não te falei, essa palavra não pode estar lá, e nem para que ele diga, por que você não falou nada? Você estava aí para me auxiliar. Essas coisas têm que sair fora. Agora, a gente falou, por exemplo, de filhos. Quem tem a decisão final sobre ter filhos ou não? Desculpa, é o corpo dela, é o corpo dele. Servem um ao outro na relação conjugal, mas em termos de responsabilidade de criança, não é assim, não, eu quis ter filho, mais um filho, porque meu marido deu a palavra final. Aí você avança em um sentido quase que controlando o próprio ser do outro. Né? Em geral, ordinariamente, divergências buscam conselhos. Não é isso? E tem um monte de conselheiro bom aqui na igreja, um monte de gente sábia. Então, divergências que perpetuam-se devem nos levar ao quê? A conselho. Ou mesmo, às vezes não é nem divergência que se perpetua, é tipo assim, os dois não sabem o que fazer com aquilo. Isso pode acontecer, a gente nem sabe como começar. Vai procurar o pastor, um casal mais velho, ou mesmo alguém que tenha capacidade daquele tipo de operação. O que eu quero dizer, irmãos, é que existem decisões finais, existem necessidades de que o homem os faça, nem todas as decisões vão ser absolutamente as decisões que um homem deve tomar nesse sentido, mas casuisticamente podemos tratar. Em geral, a esposa deve, de fato, compreender sobre o qual repousa a liderança, aquele que deve fazer, tomar essa responsabilidade. E olha, todos os homens responsáveis que eu conheci nessa vida e que souberam tomar decisões, sempre temeram de alguma forma, porque sabiam que, no fim das contas, estariam não somente prestando a Deus toda a sua submissão, mas pensaram assim, poxa, olha só um homem humilde, é o destino da família, são coisas que vão... E não está pensando assim, fui lá e decidi. Não, estou temeroso, quero acertar, e vai procurar ajuda também para isso, tá bom? Em caso de uma enfermidade por parte que impossibilite, como lidar com a divisão de papéis? A lei a glória fuma. Estou brincando. Mas, irmãos, se alguém não pode fazer algo, vai deixar de ser feito? Explica aí para mim. Não. Você, obviamente, sabe muito bem que cuidar e auxiliar são aspectos comuns aos dois. E, obviamente, as tarefas precisarão encontrar seus caminhos dentro do que é possível. Ponto. Isso não tem muita discussão, não.
Inclusive, nós vemos isso em Jesus. Jesus Cristo levou a sua cruz, mas em dado momento era-lhe impossível, humanamente, suportar a subida ao Gólgota, e aqueles romanos viram isso e colocaram um homem para ajudar ele. Ele deixou de ser Jesus? Deixou de morrer na cruz? De forma alguma. Deixou de ser líder da gente? De forma alguma. Então, você ser auxiliado em coisas que parece que peremptoriamente são apenas suas, não deixam de ser de sua incumbência e responsabilidade. Na verdade, um bom líder deve saber quais são seus limites e suas capacidades. E quando um líder acredita que ele pode liderar todos, de forma que ele sabe mais que todos, e que ele sabe sempre o melhor para todos, ele não é um líder. Ele é um tirano absoluto que já está, na verdade, ou já foi glorificado, Deus esqueceu de levá-lo, e aí, por acaso, ele está dentro de um campo já de... Deveria até nos pastorear aqui, né? Nós não temos esse tipo de pastor humano aqui. Como a mulher deve agir diante de uma liderança abusiva? Aconselhamento, seguido de aconselhamento com gente que vai ajudar, inclusive, a se contrapor a uma liderança abusiva. Uma liderança abusiva, ela pode ser abusiva de várias formas, tá? Só porque o termo abuso pode nos levar imediatamente às questões sexuais, mas não é assim. Abusos psicológicos, abusos físicos, materiais, até mesmo é possível encontrarmos cônjuges que roubam o outro. Mas não é dos dois? Mas eu já vi casos de cônjuges tomando decisões arbitrárias financeiras que puseram o casal em ruína. Eu me lembro de um casal, ninguém aqui, nada, nenhum de vocês, nem tampouco pessoas que vocês conhecem, mas eu me lembro de um casal em que a mulher desesperada veio até o meu encontro e disse assim: olha, não sei o que fazer. Nós compramos uma casa, e a casa é por aluguel, por parcelamento, né? Parcelamento da casa própria. E aí, o que ele fazia? Ela pegava, ela ganhava até mais que ele, pegava e ele ia gastar o dinheiro com apostas. E então, o que aconteceu? Eles perderam a casa. Ele estava roubando ela, a família está roubando todo mundo. Entendeu? E ela passou os últimos 3 anos se recuperando financeiramente dessa situação. E lutando pelo casamento. Procurou aconselhamento, procurou tudo que você imagina. Igrejas, claro, recebeu umas doideiras de aconselhamento assim, muito louco. Mas ela procurou, ela fez a parte dela. Infelizmente, ela perdeu esse imóvel, está morando na casa da mãe agora. É um abuso. Então, aconselhe-se, denuncie, fale, mas não se cale diante de abusos. Vamos lá, hein? Como uma esposa... Pode passar, meu querido. Como uma esposa cristã deve lidar diante de um marido ímpio? 1 de Pedro. Vamos lá. Nós vamos encontrar aqui, na primeira epístola de Pedro, afirmações muito preciosas sobre isso. Capítulo de número 3. Olha só o que diz o capítulo 3 de Pedro, a primeira de Pedro. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de vestidos finos. Pedro está dizendo que não vai conseguir ganhar, aspas, o marido por meio de persuasão física, por meio de apetrechos que tornem você mais bonita, mas pela vivência cristã.
Pedro mostra aqui que o caminho para se mostrar, talvez, a verdade para um esposo, não seja adulá-lo ou ir além daquilo que você estava fazendo e do bom costume, do ponto de vista da visualização física. Aqui, a grosso modo, tornar-se muito mais sensual não o trará para você. É Cristo que coordena as ações do coração e exige de cada mulher não a sensualidade para a atração, mas uma vida modesta e um interior cheio da palavra de Deus. Não é? E aqui esse ponto parece nos trazer essa direção. Dentro de um casamento cristão, onde a esposa pode ter uma vocação mais teológica de ensino, enquanto o outro tem uma vocação mais profissional, mas que glorifique a Deus e pregue o trabalho, como conciliar essa realidade dentro do casamento? Né? Olha que coisa interessante, né? A Pan e a Adonias, a gente estava falando sobre Priscila e Áquila agora há pouco. Né? A gente estava abrindo Atos 18 e Atos 19. Em Atos 18 e Atos 19 você encontra Priscila e Áquila, eles fazem o quê? Tendas. Os dois fazem tendas. Está dizendo que ambos têm a mesma profissão. Acolhem Paulo. Mas logo depois, você vai virando um pouquinho os versos, já não tem mais o Áquila e Priscila, mas Priscila e Áquila. Só que depois que o Adonias e a Pâmela levantaram, eu me dei conta de que até o começo não fala Áquila e Priscila. Fala que Paulo conheceu Áquila e eles foram morar em sua casa. Mas todos os termos subsequentes de Atos e também de Romanos, capítulo 16, verso 3, são de Priscila e Áquila. Olha, você pode tentar fazer um malabarismo enorme com a ideia de que não tem nada a ver isso, pastor, mas o Novo Testamento sempre posiciona os nomes com algum tipo de inclinação a pensar sobre eles, como, por exemplo, Pedro é sempre listado como o primeiro dos apóstolos, Judas, o traidor, sempre como o último. As posições, Pedro, Tiago e João, as posições dizem respeito a determinados ornamentos que aquela sociedade escrevia e tinha em mente. Então, Priscila possivelmente tem uma expressão ministerial maior, do ponto de vista talvez público. Talvez os dois fossem tete a tete, trabalhavam na obra de Deus, mas tanto Paulo quanto Lucas a menciona em uma posição. Irmãos, eu estar aqui à frente, como pastor, é uma bênção e eu reconheço que é uma dádiva de Deus, mas eu sou igual a todo mundo aqui. Então, não existe superioridade hierárquica da minha posição para você. Eu sou uma pessoa como você, um cristão como você, sujeito às mesmas paixões. Então, se o marido está se sentindo ofuscado pela expressão ministerial da esposa, ele precisa tratar esse coração, porque Deus está usando ela como deve usar. E eu acho que o grande problema que a gente tem não é sobre a proeminência ou tudo mais, é a anulação. É alguém que não consegue olhar para a igreja e ver o grande campo de trabalho, o reino, o grande campo de trabalho, é alguém que acredita estar à sombra. Não tem. Nenhum de vocês está à minha sombra. E nenhum de nós está à sombra um do outro. Por isso, qualquer tentativa de tornar a publicidade maior de uns como uma posição maior para outros é uma tolice. Eu posso estar errado. Mas, por exemplo, quando eu leio a Glória Fuma, eu já li ela falando com muita honra do seu esposo, mas o pessoal conhece mais ela que o esposo. Embora o esposo tenha uma visibilidade, ela é mais conhecida. Eu acho que ninguém aqui costuma falar... É o Dave, né? David. Então, assim, a gente fala mais dela, mas não é porque a gente acha que ela é maior, é porque Deus está usando ela em coisas que a gente acaba lidando mais. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser que às vezes o orgulho cresça e a gente acha que é uma questão de submissão, liderança. Nossa, é que nem aqui, por exemplo, nós cremos, eu creio, acho que vocês também, de que a Bíblia não ordena que haja pastoras. Eu não vejo dessa maneira. Eu respeito, discordo, não sou agudo como alguns que chamam igrejas de hereges porque tem uma pastora. A gente tem que ver o que está sendo pregado ali. Mas é um erro teológico que eu considero um erro que não precisa ser cometido pela própria Escritura deixar claro. Amém. Agora, se, por exemplo, o irmão vê aqui, as mulheres vêm, aí uma canta, a outra lê, e fala assim, por que está faltando homem? Não está faltando homem. A igreja é universalmente plural. Será que, por exemplo, vocês já devem ter percebido isso,
tem mais jovens no aspecto litúrgico do que mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos não podem? O que é isso, gente? A gente tem que ter muito cuidado para não virar um sectarismo, uma espécie assim de divisão por idade. Quem vier aqui tiver a competência e a permissão das Escrituras para fazer o que está fazendo, vai vir. Não estamos buscando cotas. Eu gostaria que mais pessoas mais velhas crescessem bastante e a gente pudesse ter muitas pessoas mais velhas aqui fazendo abertura e tudo mais. Isso vai depender do que Deus quer para essas pessoas e de como elas vão se desenvolver. Homens e mulheres, da mesma forma. O que eu acredito que é um desafio é o orgulho que muitas vezes brota no nosso coração. A gente não se coloca a se tornar apto para alguma coisa e critica porque outros estão naquela posição. E isso é complicado para uma igreja. Então, se você acredita que você poderia estar aqui servindo a igreja como pastor, se aproxime do seu pastor, se permita ser treinado por ele, se permita ser aproximado das realidades da igreja, que são enormes, e venha. Agora, dizer, porque minha irmã... Ninguém falou isso. Estou fazendo coisas assim com a cabeça. Por que a irmã está ensinando? Vem cá e ensina, mas primeiro se torna apto, se apresenta. Então, precisamos parar de picuinhas e pensar do ponto de vista de como podemos servir o reino de Deus da melhor maneira possível e com o coração mais aberto a ouvir todos que o Senhor nos coloca para ouvir, sempre dentro dos limites da palavra de Deus. E eu espero que eu esteja, como pastor, fazendo com que esses limites sejam expostos da maneira correta. Vieram logo num dia quente, né, vocês? Puxa vida, né? Podia ter um dia mais tranquilo, né? Estou vendo ali que estão segurando a mão forte, olhando, é aqui mesmo que a gente vai ficar? É aqui? Elimar está assim, vamos, à noite você vai vir? Estou brincando, eles não falaram nada. Em um casamento onde o marido é ímpio, atua com grosserias e impaciências, como essa esposa responde a essa realidade? Bom, ela não responde com grosseria, ela não responde com impaciência, como qualquer mulher e homem cristão deve fazer em qualquer conjugalidade, sem grosseria, sem impaciência, sem estupidez. Agora, é preciso lidar com isso em termos de conversar com o seu discipulador, seu pastor. Por quê? Isso pode ter ultrapassado e você não viu. A coisa pode ter ido para um outro patamar e como você está vivendo aquele tiroteio, você não ter visto que isso já está em outro nível, de que você talvez esteja vivendo um abuso dentro dessa realidade. Mas olha o que Pedro diz, eu estou com a carta aberta, aí em cima, na minha Bíblia está em cima, diz aqui sobre Jesus, 2:22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Jesus Cristo não retrucou, Jesus Cristo não revidou, Jesus Cristo não ameaçou. Nós não revidamos, nós, homens e mulheres cristãos, não revidamos, não agimos grosseiramente, não ameaçamos e não somos impacientes, mas nos colocamos na mão do reto juiz, que saberá muito bem como responder a isso. Então, eu acho que é para todos, né? Deixa eu ver aqui. Acho que a quarta é essa aqui? Já foi? A primeira é lícito que uma esposa continue obedecendo e servindo ao marido que é ímpio? Irmãos, eu sei que é muito difícil para nós lidar com a questão da sujeição e liderança, porque nós estamos em um mundo dominador, mas nós obedecemos ao Senhor, meus irmãos. Isso precisa ficar muito claro quando a gente estiver obedecendo a alguém na igreja, ou uma esposa estiver respondendo em sujeição ao marido. É preciso ter em mente que nós não estamos falando de algo como vá lá e pegue meu almoço. Isso não existe, meus irmãos. O que eu quero dizer é que talvez a marcação na mente de muitos esteja tão formulada sobre quem manda e quem obedece, que não estejam vendo de que não é isso que a palavra diz sobre o casamento. Não é sobre quem manda e quem obedece. Não é um reino. Não é um rei e os súditos. Então, eu acredito que até pelas perguntas, que são excelentes, as perguntas são de vocês,
talvez eu precise, como pastor, voltar novamente na questão que envolve a palavra obedecer até, porque talvez ainda esteja em suspensão, assim, o que seria isso? Como é que não é obedecer e é sujeitar-se? Então, eu faço aqui a seguinte colocação. Eu estarei trazendo isso nos grupos de casados, e se os solteiros também desejarem, faço, porque se eu ampliar aqui, talvez eu não chegue ao fim de algumas questões importantes. Mas não é sobre quem manda e quem obedece. Estamos sujeitos ao mesmo Senhor. Somos irmãos. Nós não estamos dizendo, vai e faça isso. Isso não está aqui. Um pastor deve pedir, por favor, você poderia fazer isso? É necessário que seja feito. Isso é um pastor que precisa pedir com educação. E olha, o pastor não é o marido. Nesse sentido, certamente os maridos precisam ter essa cautela na hora de pensarem sobre isso. Então, eu peço, por favor, que nós possamos esperar essa oportunidade, porque eu vi que talvez essa questão da obediência não tenha sido tão clara. Bom, até aqui, nós capturamos aí pelo menos um bom número de coisas, né? Acho que foi muita coisa, irmãos. Deu um pano, né? Nós vamos, nos próximos 25 minutos, trabalhar agora dentro de uma segunda metade, que eu espero que aconteça. Tá bem? Mas eu quero fazer algo diferente. Eu queria orar por essa parte que foi colocada diante dos irmãos, tá bom? Porque o coração de todos nós precisa estar disposto a obedecer ao Senhor. Senhor, nós ouvimos tantas coisas aqui sobre posições que homens e mulheres devem ocupar em seus casamentos e mesmo, Senhor, aqui sobre pessoas casadas com ímpios, uma luta muito grande. Nós precisamos do nosso bom pastor, que traz a paz ao nosso coração quando mais nada parece trazer alento. Então, Pai, eu te peço que, caso tenhamos aqui pessoas que estão desanimadas com seus casamentos, seus matrimônios, ou mesmo, Pai, solteiros, desejosos em se casar, mas ainda repleto de dúvidas, Pai, eu peço que essas dúvidas e essa tristeza não fiquem guardados, mas possam ser expostos para o cuidado do Senhor, Pai. O Senhor tem sido tão bom com a gente, tem trazido tanta palavra, que nenhum de nós, Senhor, haja orgulhosamente dizendo a Deus que já sabia de tudo isso. Pelo contrário, Pai, que haja humildade em dizer obrigado, Senhor, obrigado por falar conosco nessa escola bíblica até então. Que o nome de Jesus valha mais do que qualquer nome aqui, que ninguém tente se prevalecer ou se sujeitar por manipulação, que o Espírito Santo reordene nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Vamos seguir? Eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui a perspectiva que compreende os propósitos do sexo, tá bom? Eu quero falar dessa temática e eu espero que ela seja de compreensão para todos, tá? Eu mandei um outro arquivo, Jonas, que tinha até uns frisos ali, umas cores diferentes. Não sei se foi esse que você abriu. Deve ser, porque sumiu um pouquinho quando muda de um aplicativo para o outro, dá essa mudança, né? Mas não tem problema nenhum, não. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade que trabalha com o sexo como, eu vou usar essa expressão para ficar bem marcado na sua mente, como autorrealização. Ou seja, o sexo é proposto, a intimidade entre homem e mulher, e aqui eu não vou expandir para horizontes que não são homem e mulher, porque, obviamente, nós não cremos que esses horizontes sejam possíveis de ser expandidos enquanto realidade de criação, homem com homem e mulher com mulher. Mas aqui, dentro do campo do que nós estamos compreendendo e estudando, que fique patente a todos que a nossa sociedade não orienta-se, do ponto de vista do sexo, que nada do que vamos falar aqui hoje. Nada. A sociedade de hoje, e por que não, a de muitos ontens, sexo tem a ver com poder, autorrealização, felicidade última para muitos, vício e uma série de outras coisas que não são as coisas que nós cremos. Mas eu gostaria de começar pensando com os irmãos de que o sexo tem propósito. E para que isso possa ser melhor compreendido, a sua Bíblia deve estar bem aberta, porque nós vamos caminhar por ela. Eu
vou conceituar aqui o sexo sendo uma dádiva dada por Deus para que marido e mulher desfrutem de intimidade física com propósitos definidos. Eu vou repetir, tá bom? Sendo o sexo, então, uma dádiva dada por Deus para que marido e mulher desfrutem de intimidade física com propósitos definidos. E a gente vai estudar esses propósitos aqui logo de imediato. Vamos lá? Primeiro deles, eu vou fazer ordem de aparecimento na Bíblia. Então, eu vou fazer assim, não pense no encabeçamento, pense em alguma coisa como linear, mas que vai acontecendo conforme a Bíblia vai sendo trazida a nós. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Vamos lá? Quem tem uma voz muito forte aí para fazer uma leitura de Gênesis 1, 28, assim, daquelas... Vai sacudir a nave da igreja aí. Vamos lá. Gênesis 1, 28. Levanta a mão e levanta a voz em seguida. Levanta a mão, aí eu vejo você, levanta a voz, que aí eu sigo também. Vou dar esse tom de escola bíblica. Alguém? O Igor vai ler aqui em voz alta, ó. E Deus o abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Obrigado. Primeira menção da Bíblia sobre qualquer coisa que remeta ao sexo e, obviamente, ter filhos. Para ter filhos é preciso que haja o intercurso sexual. É 1,28 de Gênesis. Nós estamos apontando que o primeiro propósito definido da Bíblia para o sexo, e eu não estou dizendo primais, mas primeiro, pelo menos primeiro, antes de qualquer discussão, é ter filhos. É a primeira menção bíblica e, por sinal, muito honrosa nesse sentido. Agora eu quero ir para um segundo propósito, o livro dos Cânticos, Cânticos de Salomão, ou Cantares em alguma tradução que não seja NAA. O livro dos Cânticos de Salomão. Eu tenho estudado esse livro aqui bastante para, em dado momento, poder apresentá-lo à igreja enquanto exposição. É um livro muito interessante, de várias formas, tanto expondo a humanidade em uma realidade que o mundo tende como pecaminosa, como também uma realidade que é teologicamente e espiritualmente guiada por Deus. Capítulo 5. Dá uma olhada, por favor. Capítulo 5. Um outro propósito para o sexo. Capítulo 5 do livro de Cântico. 5:1. Eu vou ler, em outra oportunidade chamo outra pessoa para ler outro texto. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias. Comi o meu favo com mel. Bebi o meu vinho com leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. O texto, em outras versões, traz até ficarem tomados pelo amor. A convocação de Salomão aqui é para que todos os seus amigos também, assim como ele, possam desfrutar do amor físico com seus pares. Qual a importância disso? O sexo também tem a ver com alegria, prazer e contentamento dentro de uma realidade física. O sexo também é para dar alegria e prazer. Às vezes nós tentamos afastar isso. A Igreja Católica afastou isso por séculos e deu no que deu. Últimas afirmações do Papa Francisco foram contrapostas ao passado da Igreja Católica. O Papa Francisco afirmou que o sexo, ou a dádiva do prazer sexual é uma dádiva de Deus. É assim que ele colocou, fecha aspas. Tudo bem, eu espero que a Igreja Católica, a qual julgamos não ser uma igreja verdadeira, recupere o senso nesse ponto. Mas nós nunca podemos perdê-lo. Os puritanos não perderam esse senso, os pais da igreja, pelo menos dos primórdios, depois com Agostinho a coisa ficou um pouquinho diferente, mas lá no começo tinha-se uma visão apreciadora, dentro do ponto de vista da alegria e do prazer, e nós não devemos perder isso. Mais um ponto é 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Vamos lá. Vou pedir que alguém, se não o Igor, mas outra pessoa, possa fazer a leitura do 7, 5 de 1 Coríntios,
Quem pode fazer essa leitura? Só levanta a mão para eu identificar você. A Priscila vai ler. Obrigado, Cláudio. Priscila. Não se prive um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Muito bom. Nós temos aqui mais um propósito dentro do casamento para o sexo, que é, digamos assim, um uso de Deus do sexo para contenção, ou pelo menos para diminuição do impacto de tentações que possam vir da parte de Satanás. Isso não está dizendo que o sexo é a única maneira de colaborarmos com esse domínio próprio. Não é isso. Não esgote isso dizendo assim, então eu solteiro, solteira, só vou realmente conseguir vencer isso quando eu tiver um cônjuge. Não é por aí. O texto está falando do casamento. Então, não vamos expandir esses horizontes de uma maneira totalmente abrangente. Mas é importante vermos como Satanás atua nessa área e como a mantenedura da relação sexual dentro do casamento é também usada por Deus com um propósito muito positivo. E por último, e talvez aí eu poderia dizer o maior deles, sem dúvida, Efésios capítulo 5, verso 30 e 31. Cláudio, você pode ler agora, se você puder, Efésios capítulo 5, verso 30 e 31. Pode começar, perdão, meu irmão, você pode ler o 31 e o 32, me perdoe. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Obrigado. Ele está fazendo um enorme percurso sobre a posição do homem, a posição da mulher. Ele está fazendo uma grande jornada até que ele chega em um ponto quase doxológico, né? Ele vislumbra o casamento de Cristo com a igreja, mas ele está seguindo uma direção que começa com 22. Sujeite-se, esposas, ao próprio marido como ao Senhor. 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, o casamento aponta para Cristo. E dentro do casamento existe a união sexual, que deve igualmente apontar para Cristo. Então, entre outro grande propósito que temos, certamente, é de convergir a compreensão dessa prática, dessa vivência para Cristo Jesus, como a união da igreja com Cristo, só que em outros parâmetros, não físicos, mas, obviamente, da intimidade ou da profundidade dessa unidade. Bom, esses são os propósitos. Mas existe uma coisa muito importante a ser dita, que eu gostaria que cada um de nós soubesse, sem dúvida nenhuma, deve saber. Deus é melhor que sexo. Sim, sim. O Criador de todas as boas dádivas não pode ser comparado a nenhuma delas. Qualquer um de nós que encontre mais contentamento em qualquer dádiva de Deus do que em Deus, está idolatrando, está pecando. Logo, nós não estamos aqui dizendo de modo algum que falar sobre isso é falar sobre algo sumário. Primeiro, porque é uma realidade que nem todos desfrutarão. E isso não tornará ninguém menos humano, ou menos de Deus, ou mais de Deus. Mas eu gostaria que você pudesse ir na direção de que... Você quer ver uma coisa? O sexo, tal como as outras coisas que Deus dá a nós, são dádivas. Ninguém merece filho, ninguém merece casamento, ninguém merece amigos, ninguém merece. Ninguém está aqui batendo e falando assim, eu mereço viver isso. Quando você fala isso, você está deixando de trabalhar com graça. Você começa a trabalhar com mérito. Agora pense comigo. Se o sexo é uma graça dada por Deus, deve ser recebido com ações de graça. Mas quando ele não está lá, e eu ajo como se eu estivesse irado contra Deus, sendo casado ou solteiro, indisposto, mal-humorado, revoltado, é porque eu estou achando que isso é mérito, que eu basicamente recuo da posição de dádiva e passo para a posição de exigência. É muito complicado quando nós, passando por quaisquer problemas nesta área, quer seja
na luta de um solteiro ou na insatisfação de um casamento, nós comecemos a mudar nosso humor, nossas vivências, nossas relações, nossa interpretação da bondade de Deus por causa da ausência de algo que nós desejávamos, seja lá o que for, porque isso trouxe uma coisa que é dádiva para uma posição de mérito, para uma posição de exigência, e, obviamente, muitos de nós já podemos ter nos visto assim, quer seja pela ausência, por exemplo, um solteiro, uma solteira que quer ter uma vida íntima, quer ter uma família, enfim, um esposo, um marido, não há nada de errado com isso, mas se vê cooptado por Deus, se vê como se fosse assim, puxa, qual o problema? E aí começa a não ver mais a graça e a completude e a plenitude de Deus na vida comum, naquilo que Deus tem te dado, e começa a ser insatisfeito com a própria vida que leva por conta de um aspecto da vida. E isso é perigoso. Portanto, aquilo que não é recebido com graças é exigido em sua ausência. Eu vou repetir para você. Aquilo que não é recebido com graça é exigido em sua ausência. Quando eu não consigo viver em resposta à graça de Deus, eu vou viver com base nas minhas exigências. Isso é muito complicado. E Deus é melhor do que qualquer coisa que Deus dê. Repare aqui em Salmo 16, tá bom? Salmo 16. Vamos lá, hein? Em 15 minutinhos antes. Salmo 16. O Salmo de número 16 é um salmo muito bonito, a gente conhece ele pra caramba. Quem já leu o Salmo 16 rapidamente vai ver aqui trechos citados em outros pontos das Escrituras, como o verso 10, sobre Jesus, o Messias. Mas o Salmo 16 vai trazer algo interessante aqui para nós. Dá uma olhada, por favor, no Salmo 16. Alguns pontos aqui são muito reflexivos. Olha o verso 1, né? Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. O que está escrito agora? Outro bem não possuo, senão a ti somente. Olha que elevação o salmista coloca a Deus. Perto de tudo que eu tenho, tudo é nada perto de Deus. Que coisa magnífica. Mas ele não para aqui. Olha só. O verso 5, muito conhecido também, diz assim: o Senhor é o quê? É a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Por que não dizer, ou o que não dizer, do verso 8 e 9? Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro. Agora, olha o 11 e a gente vai ler em uníssono. Vamos lá? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Olha que coisa magnífica que nós estamos lendo aqui. Deus é tudo que temos, tudo que podemos ter e tudo que nós mais desejamos em termos de vivência humana, é Deus. E aqui está dizendo que à tua direita há delícias perpetuamente. Essa expressão é até usada por Salomão em Cantares também. Significa que há prazer, há satisfação, há completude. A nossa insatisfação não tem a ver com a ausência de uma dádiva, tem a ver com a distância de Deus. A nossa insatisfação, ela mora na mesma posição onde Deus foi deixado de lado. Por isso, tome muito cuidado para que suas compreensões sobre um tema como esse, tão importante, não sejam, talvez, posições que você tenha abandonado Deus e agora você tente encontrar dentro de livros. Não importa quantos livros você lê, embora seja bom que você leia bons livros, mas não importa quantos livros você leia, se Deus não for o seu refúgio, seu deleite, sua dádiva, sua porção, a abundância de delícias, você vai tentar encontrar um caminho explicativo para algo que você já acabou de saber, embora eu lhe recomende ler bons livros. E outra coisa, né? É o John Piper que tem um livro, né? Casamento Temporário. É o John Piper que tem esse livro? Alguém aí me ajuda? Sim.
Casamento temporário. Ele não está promovendo absolutamente nada de terminar o casamento. Porque está dizendo que o casamento é uma compreensão de vivência temporária. É acabar. A gente encontra isso, anota aí para você ler depois, Mateus 22, 30, né? Apocalipse 21, 22. São realidades que expõem que as coisas vão para um outro nível e que nós estamos casados aqui ou não, mas é só aqui. Acabou. Tudo bem, você pode ter todas as especulações aí de se Deus vai unir as pessoas ou não em algum nível de fraternização diferente, mas o casamento acaba aqui. Então, ainda ecoando, né, o Salmo 16, o casamento precisa se submeter a Deus. A busca por satisfação, ela não será completa no cônjuge. A busca por completude não se encontrará na sexualidade ou em qualquer aspecto humano, senão no próprio Criador. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta. Tudo bem. Não sei se a discordância é plena ou a concordância é plena, mas vamos lá, hein? Será que as pessoas têm mais dificuldade de perguntar sobre esse tema? Tem, né? Tem, né? Tem dificuldade. Tudo bem. Antigamente eu tinha tanta vergonha de falar essas coisas. Uma das coisas que eu pensava como pastor e pai como é que eu vou falar sobre isso? Meu Deus, com a minha filha. E depois que comecei a falar com a Olivia ficou mais fácil. Falei, gente, besteira. Vamos caminhar, né? Vamos entender isso. Aos casados, eu tenho algumas questões aqui. Aos casados, pode passar? Esse slide está errado mesmo, era o outro que eu acho que eu enviei. Mas tudo bem, aí está certo. Aos casados, confie em Deus quando faltar intimidade. Às vezes ela não vai estar lá. Tá? Daqui a pouco eu falo aos solteiros. Às vezes ela não vai estar lá. Parece estar estagnada, inconsistente, distante, fria. Clame a Deus para que ajude você. Clame a Deus. Se você não buscar a Deus e buscar obedecer ao Senhor, não é criando situações que as coisas vão voltar. É preciso buscar o Senhor. E certamente, eu só queria deixar uma fala aqui a todos os casados e solteiros. Se você obedecer a Deus, nem todas as suas lutas sexuais acabarão. Na verdade, não há promessa de que problemas ou lutas sexuais terminarão porque obedecemos a Deus. Isso não existe, então tira isso da sua cabeça. O que nós encontramos em Deus é resposta para o íntimo dos nossos corações. Então, alguns aqui, pode ser que um ou outro, alguns que desejam muito se casar e ter uma família, talvez nunca o terão, mas serão completos em Deus, naquilo que Deus lhe der. E alguns casamentos aqui, você, um lado ou outro, acredita num grande florescimento nessa área, que não vai acontecer. E não é porque Deus não te ama. Tá? Não é porque... entre outras coisas, pode ser por alguns motivos que eu vou citar já. Mas nós devemos buscar que todas as áreas da nossa vida prosperem com a palavra de Deus. É isso. Agora, dizer que toda mulher que tem um marido ímpio, agindo como aquela, ele vai ser ganho? Paulo até diz assim, quem sabe você se vai ser ganho ou não? Né? Quando ele vai falar sobre o cônjuge ímpio pedir divórcio. Você deve lembrar disso. Né? Você não sabe se você vai ganhá-lo ou não. O que eu quero dizer é, você pode ser o marido mais fiel, mais cuidadoso e obediente a Deus. Você pode ser a esposa mais cuidadosa, mais obediente a Deus, mais fiel. Isso não garante as coisas, mas isso com certeza vai te chamar para perto de Deus, que vai te dar a plenitude para viver essa realidade com completude. E isso é que é a diferença, tá bom? O verdadeiro prazer ele não é encontrado essencialmente na vida sexual, numa vida sexual maravilhosa, mas em ter um maravilhoso Deus. Tá? E isso precisa ficar marcado em nossas considerações. Por isso, busque ao Senhor e busque a essência do prazer, que é a vida com Deus. 2. Comunicação torna a intimidade mais íntima. Qual é a questão? A ausência de comunicação é um empecilho para que muitos casais possam ter boas conversações sobre o tema, e algumas das conversas são quando as coisas não funcionam, às vezes ali até mesmo logo depois das coisas não terem funcionado. O aquecer das palavras, o dedo na cara, levantar-se da cama, e um para o sofá, o outro vai assistir televisão, e vai... Que triste situação, não é? Cultivar conversas sobre isso torna
aquele momento mais equilibrado e agradável para ambos. Então, é fora daquele contexto de conflito que você vai buscar conversar sobre isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Por exemplo, para vocês solteiros, o que prepara vocês para aqueles momentos mais de tensão são as conversas que a gente tem fora dela. Vai acontecer isso, e você vai reagir assim, porque... Então, nós precisamos ter conversas fora do momento de tensão. Na verdade, quando a gente está nesses momentos de tensão, eu costumo pedir, busque o Senhor em oração. Claro que naquele momento o aconselhamento se torna impossível, talvez pela própria condição desse estabelecimento ali, mas às vezes a coisa é tão séria, às vezes, como pastor, a gente vê que a coisa é tão séria, as pessoas deixam de se falar por dias, por semanas, mau humor. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, é que a comunicação se faz necessária. Tudo bem? Não é algo que pode ser. Não é assim, nós temos uma boa vida sexual, mas a gente não conversa sobre isso. Não conheci esse casal ainda, por favor, me apresente. Não vai ser para mim até um estudo de caso, mas todos os casais que têm uma boa conversação facilitam-se dentro desse campo de interação e de vivência sexual. 3, o contentamento com o sexo vem da satisfação em Deus. Isso a gente já viu aqui, mas é preciso mencionar, né? Jesus é melhor do que qualquer dádiva que Ele tenha dado. Então, se não consideramos Deus melhor do que suas dádivas, todas as nossas visões sobre qualquer coisa estão fora, sem dúvida, fora do eixo de vida. Eu quero falar aos não casados agora, acho que vai dar tempo. Aos não casados, pontos importantes, né? Não busque prazeres falsificados. As tentativas prematuras ou mesmo pervertidas da busca por exercício ou proximidade com a sexualidade tornam a vida de um solteiro um inferno. Qualquer experiência que você tenha tido de exercício dessa atividade fora do eixo do casamento, ela vai marcar você e vai trazer exigências sucessivas. O que acontece? Quando você está fora de uma aliança de casamento e, infelizmente, acaba tocando ou posicionando-se em aspectos que envolvem imagens ou aspectos pornográficos e coisas desse tipo, ou mesmo interações sexuais anteriores ao casamento, é terrível a exigência que isso faz de você depois. O esforço que se tem para se afastar disso é enorme. E toda essa realidade são prazer, na verdade, são prazer falsificado. E a coisa é muito importante de ser dita aqui. O que se necessita para que se tenha uma vida santa, tanto como casado como solteiro, mas aqui propriamente como solteiro? De que Deus seja a nossa satisfação e que nós possamos responder às tentações com o domínio próprio que se faz necessário. Domínio próprio é fruto do Espírito, não é fruto de esforço. Por isso, quem não tem domínio próprio não é alguém que não se esforçou ao máximo. Domínio próprio tem a ver com uma concessão do Espírito Santo e um aperfeiçoamento daquela vivência cristã de proximidade com Deus. Se você tem problemas com domínio próprio, certamente você pode ter problemas de comportamento e interação com os seus problemas, mas principalmente você tem um problema que requer a presença exaustiva, intensa e regeneradora do Espírito Santo. Quem tem problemas com domínio próprio tem um problema com algo que é fruto do Espírito, então precisa de proximidade com o Senhor. Não é mudando a prática de algo que você vai ter fruto do Espírito, gente. O fruto do Espírito vem do que quem concede o Espírito? Deus. Então, para ter domínio próprio, a proximidade com o Senhor, a proximidade, os meios de graça sendo abundantemente esbanjados na sua vivência, vão trazer você para perto do Senhor. Proteja o seu possível futuro casamento. Possível porque pode ser ou não, mas como assim? As imagens e ações e interações anteriores ao casamento dentro dessa área, infelizmente, entram dentro do casamento. Infelizmente, as exigências ao cônjuge, às vezes, muito se parece com aquilo que você exigia ou mesmo vivia dentro de uma realidade imagética ou atitudinal com outra pessoa. Essas marcas são tão profundas que, às vezes, elas eclodem no meio de um casamento de 3 anos e, pá, explosão, 5 anos, pá, 10 anos... E isso tudo veio de um monte de outras coisas que você se deixou marcar e, obviamente, possivelmente tenha, naquele momento, criado um
sonho de consumo de casamento dentro dessa realidade voltada para isso. Pastor, como é que a gente faz para se livrar disso? A primeira coisa é você dando as costas para o pecado, voltando-se para Deus, buscando ajuda e auxílio e conselho, seja alguém transparente nessa área. Porque é muito difícil ajudar pessoas que não se abrem para falar disso. Nós precisamos ter uma igreja que, obviamente, se respeita. Eu, como homem, não vou ouvir todas as coisas que uma mulher tem para dizer, mas as mulheres podem fazer isso, mulheres sábias podem se auxiliar de seus pastores a ouvir, mas não podemos fazer edições de coisas que estão lá extremamente sujas, extremamente erradas, e a gente só conta um pouquinho. Não, eu tive uma tentação em que, não, deixa para lá. Não, não é assim, não. A gente precisa, de fato, se entregar a essas realidades. Então, proteja seu futuro possível casamento, tanto hoje, buscando tratamento, como de forma alguma se permitindo inteirar com qualquer sujeira e imoralidade. Já viram como todas as cartas de Paulo, elas trazem isso muito marcado? O avanço da santidade por sobre a imoralidade, o afastamento de todo tipo de sujeira e promiscuidade. O apóstolo Paulo é enfático, né? O mundo pagão ele estava repleto disso, mas e o nosso mundo? Está o quê? Cheio, está encharcado de sujeira e imoralidade. E para isso você vai precisar ter uma atitude em relação a filmes, a séries, a músicas. Irmão, ouvir uma música mexeu com você, afasta. Ah, mas ela não fala nada de errado, afasta, irmão. O que eu quero dizer é que nós ficamos testando nossos limites, às vezes, com as coisas. A gente viu uma coisa, ficou mexido. Não tem, cara, eu fiquei mexido, não podia ficar mexendo com isso. Isso não pode, eu preciso me afastar. Por quê? Porque não são coisas que são facilmente controláveis. Não são, nem são, talvez. Então, é preciso fugir de realidades que nos deem ambientes propícios à queda. Mas, às vezes, não é nem querer ser forte. Né? Às vezes, a confissão que eu ouço não é nem assim, eu sou forte. É assim, acostumei, eu lido com. Não é. A gente não lida com a imoralidade e acostuma com ela. Se acostumou com ela, está tudo errado. E por isso é importante essa realidade de afastamento, tá bom? São expectativas irreais que você cria com romances alterados de curso. Por quê? Eu não quero entrar numa demonização do romance, em termos de pegar todas as realidades que filmes românticos fazem e falar assim, joga no lixo. Não. Quão bonito é quando um marido corteja sua esposa, quando um namorado, de modo santo e ordeiro, elogia com palavras maravilhosas. Isso é bom. Você pode chamar isso de romântico dentro de uma ideia sobre uma palavra que é tão encharcada de coisa ruim, né, idealizações, mas ainda assim talvez você tire uma trisquinha ali, com muito cuidado. Mas, quando a gente está lidando com a perspectiva do amor mundano, se assim pode ser chamado de amor, a gente vê um monte de coisa errada. E por isso nós precisamos nos afastar, auditivamente, visualmente, relacionalmente. Alguns de nós, às vezes, olham para séries. Existem séries, irmãos, séries com palavras de duplo sentido, um monte de sujeira, um monte de promiscuidade, uma coisa que vai ou vem. Não tolere. Uma vez eu me lembro de um irmão falando sobre uma série. Eu falei assim, irmão, né, talvez essa série não seja a mais adequada para nós vermos. Né? E depois de expostos a alguma coisa, às vezes a pessoa não está nem percebendo. Eu vou te falar uma coisa, às vezes você vê uma coisa há tanto tempo que você não percebe que aquilo está errado. E alguém de fora precisa falar assim, isso não está legal. Mas se eu não tiver a vida aberta, se eu ficar escondendo as coisas que eu faço, eu não consigo essa realidade. Por último, encontre contentamento em Deus hoje. Olha como é que isso está batendo e voltando. Olha como é que isso está batendo e voltando. Porque encontre contentamento em Deus hoje. Porque muitas das projeções e problemáticas que homens e mulheres solteiros têm com relação a essa temática tem a ver com como eu vou suportar amanhã, como eu vou suportar por a vida. E se eu não me casar, como eu vou suportar? Então, peraí, você está vivendo hoje. Então, busque contentamento em Deus hoje. Você não tem a porção, aspas aqui, teológica bíblica, do maná de amanhã. Amanhã trará os seus próprios males. Hoje, busque contentamento em Deus hoje. Não fique tentando pensar como você vai suportar isso amanhã, porque amanhã pertence a quem? A Deus. Por isso, hoje, no tempo que se chama hoje, contente-se em Deus. Amanhã, as lutas de amanhã, o Senhor proverá o contentamento para as lutas de amanhã. E aqui alguns desfechos, tá bom? Repetindo, casamento, sexo, qualquer tipo de frasquinha de romance possível, nada disso trará satisfação completa a ninguém. Nem completa, nem permanente. Só Deus pode fazer isso. Só a relação com Deus e a intimidade com Deus. Um dos fatores que você pode mais considerar dentro do pecado,
é de que ele exige prazer imediato e a qualquer custo. O pecado traz essa exigência, prazer imediato e independente do que eu faça. Por isso, fique muito atento com a impulsividade que você pode querer tomar para resolver atitudes assim. A todo custo tentar se casar, a todo custo... Isso não é ou então tentar fazer com que o seu marido ou sua esposa a todo custo se torne uma pessoa interessada. Não é assim, não vai. Isso está desregulado, calma. Diante de toda necessidade, se coloque primeiramente diante de Deus, e não diante de pessoas. Diante das necessidades, coloque-se ante a Deus. Precisamos ter cuidado sobre todas as coisas. Sabe por quê? Uma igreja está sempre recebendo novos membros. Isso é maravilhoso. Por exemplo, a gente está aqui com o processo de membresia agora aí, né? Com a visitação aqui do Elimar e da Thalita, isso é maravilhoso. Mas a igreja recebe sempre novos membros. Uma igreja, então, ela precisa sempre estar cultivando o ambiente de santidade. Cultivando as mulheres mais velhas e mais sábias, estão orientando as mais novas a como podem se vestir para a glória de Deus. Isso é muito bom. Porque às vezes a pessoa chegou na igreja, ela não percebe os limites. Os homens mais velhos, apesar da gente não encontrar Paulo falando os homens mais velhos ensinem os mais novos a se vestirem, não, eu acredito que, de igual modo, né, os homens mais sábios devem dizer a um rapaz assim, olha, isso pode provocar uma moça, o olhar desvia do culto, por favor, pensa de novo, essa calça talvez não seja... Essas coisas são boas e podem cultivar em nossa comunidade um senso de responsabilidade que é muito maior do que a mim. Primeiro, eu não deveria estar me vestindo, ou você, ou qualquer pessoa, para que outros pudessem ver como somos bonitos, ou mesmo alguma parte do corpo que achamos que é mais bonita do que a outra, porque isso é sensualidade. Segundo, não deveríamos estar ofendidos se um irmão ou uma irmã, ou alguém, uma liderança, um discipulador, procure você para fazer esse movimento. Talvez eu procurar e falar assim, poxa, não está legal. De repente, se você fizer isso, você pode ajudar. E é claro, eu peço que tome muito cuidado, porque às vezes o seu olhar também não está totalmente apurado. Tire dúvidas com lideranças sobre determinados tipos de movimentação, de ajuda ao decoro. Mas em todas as coisas, que a igreja busque santidade. E que, errando ou acertando, e às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, nós temos uma boa atitude diante de Deus de procurar fazer o máximo para termos sempre um ambiente, não aqui apenas, mas nas nossas casas, nos lugares que a gente frequenta. A gente não vai fazer uma dicotomia, né? Mas buscar uma vivência correta e fornecer, até a partir dos nossos próprios corpos, a imagem adequada para ajudar as pessoas na jornada. Tá bom? Eu termino aqui com uma oração. E já conclamo aqui a Priscila para estar mais perto de mim aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe e nos agracie com as tuas boas, com a tua boa presença, nos ensinando a viver a vida cristã de modo apropriado, Pai. Que nenhum de nós aqui busque satisfazer a si mesmo em autorrealização e nem esconder seus pecados, suas sujeiras. Deus, que a nossa comunidade seja uma comunidade que se expõe para ser tratada pelo Senhor. Pai, eu peço a cura para os solteiros que possam estar envolvidos em pensamentos ou atitudes que não convêm. Eu peço ao Senhor que os casamentos que estão com desafios nessa área possam ser reedificados e que o nome de Jesus prevaleça sobre tudo. Assim, oramos agradecidos, em nome dele. Amém.